obrigado, Pedro. Sempre um prazer aqui estar parceiro dos projetos aqui do Estúdio X. Também muito feliz de estar aqui com os amigos Cabecete e com todo mundo aqui boa noite. Representamos o consulado da Holanda, temos um grande orgulho de estar aqui hoje, boa noite, sempre com os projetos aqui da Estúdio X. Temos preparado algumas palavras que vou ler para homenagear esta noite a exposição. Bom, dentro de um táxi, o recém-chegado Walter Osterholt vê duas torres que aguçam sua curiosidade. É isso que ele se debruça sobre a história do bairro e descobre que aquele cenário distópico poderia ter sido um paraíso modernista. Como do costume, sua veia artística usa a arquitetura como ponto de partida para acentuar aspectos sociais controversos. Acostumado à Holanda, um país tão pequeno em extensão, que preza cada metro quadrado e que se orgulha de urbanizá-lo a partir do diálogo entre o governo, urbanistas, sociedade civil e demais interessados, Walter não hesitou em entrar em contato para pedir nosso apoio para a realização desta exposição importante. Infelizmente, a Barra de Tijuca acabou de se tornando, segundo os urbanistas, a antítese da cidade ideal, isolando sua população, em vez de criar um espaço de convívio social. Foram vários os motivos para a falência do plano piloto da Barra de Tijuca, e eles se encontram expostos aqui. Esperamos que o exercício de olhar para trás desperta a consciência de que a cidade é do cidadão e deve corresponder aos seus desejos e suas necessidades. Eu parabenizava para o grande trabalho que ele fez, que é resultado aqui embaixo, e quero parabenizar o Estúdio X, Cabecete, Moura Afonso e demais que realizaram este projeto aqui à noite. Parabéns. Agora que você palavra, queria convidar o Arnaldo. E o Paulo Sérgio não é neta, bisneta, desculpa. Boa noite, meu nome é Paulo Sérgio Niemeyer, trabalhei com o Oscar há alguns anos e tem até amigos aí que são amigos nossos dessa época. Eu morei com o Oscar há algum tempo e trabalhei no escritório, então a minha história aqui é o que ele comentava sobre isso, né? E a sua relação com o Múcio. Quando eu estava trabalhando lá, o Múcio ainda estava vivo, ia lá no escritório com frequência para novos projetos, e mesmo esses projetos megalomaníacos que são maravilhosos e podem mudar Brasília foi um projeto megalomaníaco e maravilhoso e que está aí. Quer dizer, eu vi esses dias uma conversa falando isso. Ele é megalomaníaco até a hora que realiza, aí ele vira uma visão futurista, uma coisa real, né? E alguns anos atrás, com meu avô, eu falei para ele que a gente estava com um projeto, ele especialmente, de criar a escola em Niterói, que seria a Escola Niemeyer, baseada na arquitetura do Oscar, a vivência do Oscar e o que é o arquiteto. E uma discussão que na vida do Oscar era muito comum, que é quem somos, né? Esses especialistas que falam só de uma coisa, o médico que fala só de medicina, o arquiteto que fala só de arquitetura e não entende o que é a importância da política, da filosofia. E tem inúmeras histórias que podem exemplificar isso tudo, mas agora o caso é só uma conversa rápida. E essa escola ia lá para o Caminho Niemeyer, que acho que todos conhecem, e ia ficar abrigada onde é o prédio da fundação.
eu ia ser um dos professores e fiquei, sem ser professor, sem ter mestrado e tudo, mas por amizade ao meu avô, e que eu brinco até que eu sou um devoto do Oscar Niemeyer, né? Porque a minha referência é toda Oscar. Porque quando eu vou ver nos debates de arquitetura, nas escolas e tudo, eu fico achando que o Oscar, ele era um visionário, que não tinha nada de megalomaníaco, quer dizer, Brasília é uma realidade. Se não fosse o Oscar, na minha opinião modesta, né, de não professor, não seria a Brasília que nós conhecemos. Eu acho que só ter aplicado tudo que tinha da Carta de Atenas, eu até brinquei com... Falei, eu dei uma relida na Carta de Atenas, que eu li isso há muitos anos, está tudo na cabeça, mas a gente pode trocar um nome, né? Falou, não é o caso. Mas Brasília, eu tive lá recentemente, encontrei um grupo de franceses, e eu fiquei curioso, falei, ainda se discute a Brasília lá no mundo? Falou, é a meca da arquitetura moderna. E o meu avô tinha mania de dizer, falava assim, Dindinho, eu chamava ele de Dindinho carinhosamente, assim, tinha uma relação próxima. Então, tem o pós-modernismo, o que é isso? Besteira. O modernismo é contemporâneo, está aí e não vai acabar. Então, eu vinha com essas novidades da escola, quando eu estava estudando, dos congressos e tudo. Quando eu ia falar com ele, ele jogava um balde de água fria e falava besteira. E a arquitetura... Então, no fim, nessa sequência, ele falava disso, né, que a arquitetura é o que hoje a gente pensa sobre o nosso trabalho, o urbanismo é também uma forma de... Sempre tem a tendência do que a gente vai falar, tem a nossa história, que a gente acaba implementando ali, o que a gente acha do urbanismo. E urbanismo, tanto o urbanismo quanto a arquitetura, eu particularmente, vejo que não tem uma definição. A Carta de Atenas, por exemplo, ela era uma ruptura que eles queriam fazer com a coisa da academia que dava as regras do urbanismo. E a Carta de Atenas passou a ser uma regra para os arquitetos modernistas. Então, até que ponto, né, o que é uma regra de um vai ser a libertação do arquiteto para criar. E agora tem Hermínia Maricato, que fala de tudo com propriedade sobre o que é urbanismo, a propriedade do uso do espaço comum, privado, etc. E o meu avô queria discutir tudo isso. Eu não via o Oscar discutindo a arquitetura, eu via ele discutindo o que eu aprendi dessa vivência, que eu acho interessante, é que ele queria botar na escola que tudo é viável. A nossa opinião pode ser, de repente, uma bela opinião, independente de conhecimento de arquitetura, urbanismo ou filosofia. Então, as reuniões que a gente fazia lá, às vezes com intelectuais, inclusive, com Stedley, com intelectuais de direita, de esquerda, não vem ao caso, era sempre questão de ponto de vista. E ele queria discutir isso na escola, e a gente ia trabalhar isso e a escola não aconteceu. O que deixou de legado foi o Instituto, que em 2010 ele criou um instituto para mim, eu e ele, a gente ia fazer algumas coisas, eu queria dar continuidade a essa escola dele, e que foi criado em 2010, o Instituto Niemeyer, ele ficou presidente de honra, eu presidente desse instituto, e há alguns anos atrás conheci o seu Heraldo, também passando pela torre, e falei, vou ver essa torre que o meu pai trabalhou quando eu tinha 1 ano de idade. Minha mãe trabalhou nessa torre, eu com 1 ano de idade vivenciava a torre. E essa história do urbanismo, que para mim mexe muito, porque a arquitetura é uma decorrência do que o urbanismo permite que a gente faça. Então a gente tem que discutir o urbanismo e a sociedade, as nossas relações e tudo que o urbanismo, que é a visão geral, na minha opinião, o que o Oscar falava, que o ser humano tem que ser mais completo, eu acho que tem a ver com o urbanismo. O urbanismo é essa visão mais completa que vai ditar a arquitetura. Né? Eu faço design, eu estou desenhando várias coisas, estou lançando agora em Brasília coisas minhas que não tem nada a ver, mas tudo tem a ver com a referência que eu tenho do Oscar. Conheci o seu Heraldo e ele pegou e doou todo esse material que está à exposição e muito mais com os que eu já tenho, gravuras inclusive, eu tenho mais de 100 gravuras inéditas do Oscar, etc. Tudo isso fazer um grande instituto, que não é para discutir a obra do Oscar, mas criar essa coisa de a percepção do outro e ter uma opinião independente de ser urbanista, independente de ser artista plástico. Eu brinco e digo que eu sou artista plástico, porque eu gosto de desenhar. Agora, não tenho formação, não sou artista plástico, não sou a Beatriz Milhares, um Tunga, e nem quero ser, mas quero ter o direito de poder desenhar. Se alguém vai gostar, não sei, eu faço. Então é por aí. A gente fez essa exposição, o Walter fez com maestria, fiquei emocionado quando vi a primeira vez, está linda.
E não sei se vocês podem reparar, mas eu vejo, quando eu olho aquela planta do Oscar com aquelas torres, eu falo, que pena que a Brasília do Rio não foi construída, né? Seria uma coisa que incomodaria muito, que estaria ditando algumas questões de o que será que a gente quer da nossa cidade no futuro, né? Então é isso. Eu acho que tem também uma relação interessante, que é só para fechar. O Oscar, ele era muito amigo do Lúcio, do Corbusier, com o prédio da ONU. O Oscar foi generoso, cedendo, mudando o projeto para agradar o Corbusier, porque ele ficava incomodado de estar fazendo um projeto diferente do que o Corbusier dizia que era para dizer. Então tinha uma generosidade, uma cumplicidade de parceiros, e formaram grandes grupos que geraram grandes projetos. Eu acho que é isso que está faltando no nosso meio e tal. Então é isso. Obrigado a todos aí. Seu Heraldo. Eu estou com uma missão quase impossível, né? Mas vou realizar essa concluir a torre Havana do Tro, estou realizando aquele empreendimento já há muitos anos. Eu concluí aqui a ponte do Suposto, a ponte Oscar Niemeyer, toda a organização, consegui concluir a torre Charles de Gaulle, na praia, e agora a conclusão da torre H, que é a Verona. E apenas uma das coisas importantes que eu quero dizer, porque tudo já foi falado, eu quero ressaltar uma coisa que eu considero de grande importância, que aquelas torres são de uma estrutura ímpar. Elas têm uma estrutura de tal grau de sustentabilidade, de garantia estrutural, como nenhum prédio na Barra tem. Se houver um terremoto ali, cai todos os prédios, elas são as únicas a ficar em pé. Então isso é uma consciência que muitas pessoas não têm a menor ideia. Ficam com uma história de, porque vai cair, está deteriorado. Isso não existe. É a estrutura mais forte e resistente que eu já vi até hoje, né? Praticamente 70% do prédio é feito de concreto armado. E os outros prédios é 5%, só para você fazer uma relação de diferença. Bem, então, eu quero agradecer aqui essa exposição, em nome dos adquirentes da torre lá, porque vai ajudar as pessoas a entenderem o que é aquele prédio. Ele é história e vai ficar por muitos, muitos anos com uma grande história da Barra da Tijuca. Hoje ela é referência. Hoje ela se torna um empreendimento, como você diz, as duas gêmeas. Se Deus quiser, no futuro serão 3, e isso era a vontade de Oscar Niemeyer. Nós vamos pensar isso depois. Um abraço, muito obrigado. Só complementar uma coisa que eu falei, ele falou. A gente teve a gratidão, eu tenho uma relação hoje com o seu Heraldo de fraternidade, de amizade, e estou agradecido ao seu Heraldo de me dar essa oportunidade de poder realizar o projeto do Oscar, e a gente tentar resgatar um pouco do que era essa história, e criar lá um museu do urbanismo, que já era a nossa vontade, e que o Walter está realizando aqui o início disso tudo. Então esse material todo volta para a torre, e nosso projeto é maior, de realizar a torre, fazer o conjunto, deixar essa exposição como exposição permanente e criar o que a gente chama de um museu de urbanismo para discutir essas coisas da cidade e da arquitetura. E o Heraldo foi muito importante para ter uma visão muito interessante para poder tornar isso realidade. Obrigado. Ingrid Rápido e Walter Osterhal. Vem, come on. Essa aqui é o Mico, também faz parte do projeto. Mas antes de tudo, é que queremos agradecer a muitas pessoas que foram primordiais para que esse projeto se pudesse levar a cabo. Porque esse é um projeto de realmente muitas pessoas ajudando, pensando com nós. Então, a embaixadora Andressa, que também está aqui presente,
e que ajudou a armar essa exposição aqui no Estúdio X, ao próprio Estúdio X, que com um trabalho incansável fez essa exposição brilhar dessa maneira. Tinha muitas pessoas que viraram noites com nós agora, entre esses também os assistentes técnicos, o Bob, a Ana Paula, o Cris, a Priscila e a Gabriela foram primordiais também para ajudar nos textos, o Pedro, que realmente pensou a coisa com nós para colocar assim, e também a Mariana e o Victor, que ajudaram a terminar a torre e que ficaram ajudando muito. Essa exposição não se poderia fazer sem o material que o seu Heraldo nos deixou ter para expor aqui, que aos longos dos anos, são agora 6 anos que o Walter está já trabalhando sobre a Barra da Tijuca e as torres. Ao longo desses anos, o Walter teve várias conversas, vários diálogos com o seu Heraldo. Ele aprendeu muito com essas conversas. De uma pessoa que foi engenheiro naquela época, nos anos 70, e que também, em algum momento, adquiriu um apartamento e hoje é o presidente da Associação dos Adquirentes, que está querendo terminar essas torres. Muito obrigada. E também ao Paulo Sérgio, com o qual tivemos também várias conversas já, uma entrevista, e que no ano passado nos encontramos também para falar sobre esse arquivo. E esse arquivo foi realmente não o ponto de partida. O ponto de partida foi quando o Walter veio viu por primeira vez as torres. Mas o arquivo foi uma coisa que incentivou um interesse dele assim, para saber mais, saber muito mais. E ele encontrou esse arquivo em 2006, 2010, e começou a traçar de onde vinha esse arquivo, o que estava fazendo aí nessa torre. Eu estou falando agora porque eu sou a pessoa de nós que fala português, mas eu vou deixar ele falar um pouquinho para nos explicar esse primeiro momento. Always work together with very good translators, which I really would like to thank, which is Rafi Soip, Ingrid Hapke, and they became part of the project also conceptually. So we shaped the project all together with a collaboration. I say a few words in English. I'm very, very sorry that I have to do it in English. I hope you understand a little bit. But what I can sketch out, let's say, is the landscape of my own experience of how I got into the tower and what I did with the material afterwards. I must say, honestly, I'm super tired of building the exhibition, and we worked on it intensively hard, and I didn't sleep for nights. So I'm kind of losing my mind, but I try to speak coherently. And at the same time, incredibly thankful and grateful that I finally, after 6 years, could realize something like this, because it has been in our minds for 6 years what to do with it. We're working towards a book. There are different things already made public, but it was never so concise as we have done now. And I'm very, very thankful for Capacete Helmut Baptiste, who offered me this place in Rio to really produce the work. I think that is very, very relevant, and I'm very thankful, I must say. So it was 6 years ago. I came here with Elke Uytenthuis. I collaborated with her. We were an artist duo at that time, and we started investigating in the city of Rio how architecture or how social segregation relates to the architecture of the city. And of course, we were initially very attracted by the informal strategies applied in favelas. We wanted to research that. But then
already discovered that a lot of studies, a lot of artists, a lot of architects have already made works about this. There's a huge interest in that field, almost a fetish of the informal, let's say. So I wanted to look at the other end of the spectrum. Look at how people live in gated communities, how they place themselves in a way out of society, and therefore also are part of the segregation in the city. It maintains it. And we discovered that not so much research has done, not from the arts. So we went to Barra, many site visits. We went into gated communities, into condominiums. We wanted to see how people were living there. And every time on the Avenidas das Americanas, we passed these two incredibly beautiful buildings in a way, or intriguing circular buildings. And we started wondering why the abandoned building was abandoned and why the other one was inhabited. What is the story? So one afternoon we came by and we knocked on the main gate of the premises around the tower, but nobody answered, just a guard. And he says, come back tomorrow. We came back tomorrow, we did the same thing, come back tomorrow. We came to, and this continued for 4 months. Our entire residency period, at first, it took 4 months to get in contact with Geraldo. And then finally, we got invited to look at Tower H, Torre Abraham Lincoln. And we could enter it and photograph it for a day or 2 days. So we took photographs of all the different rooms, all the 454 rooms. And in the very, very last room of our photo research, we discovered this huge abandoned archive laying on the floors. Nobody had taken care of it, or it was thrown in. And we were intrigued by it from the very, very start. We saw immediately its potential, its value. But it took us years and years to index, to understand, to interpret, to make it possible that we have it in an exhibition, to make it public. Because from the very start, we believed that the archive that had been there for 40 years, belonging to a corrupt developer, who was part of a time in the 70s that unfortunately seems to repeat itself. We thought that this dark archive, this hidden archive, should somehow see the light, because it tells a story that is very relevant today too. So that was our approach, but how to do it? So that took us a very long time, a lot of negotiations, and then finally last year, when we lived 3 months in the Charles de Gaulle Tower, which is the tower next to it, we lived there for 3 months, the little family, and every day we visited Geraldo again, and we finally made clear that the archive is very important. So we told him, and then the next day the archive was taken away from the tower, and we had taken care of it. It was put into the chicken barn. And from that moment on, I started putting the papers back into the original cabinets that you can see downstairs. So I started organizing again, indexing it. With my poor Portuguese, when I see the words, I can kind of understand what it is. So we did that. There were mosquitoes everywhere. I probably had Zika already way before. Felt horrible. There's a lot of asbestos in the building, so I probably have lost like 10 years of my life doing this work. But all, I think, very relevant, because it shows such an important history of Barra da Tijuca, of Rio, that I'm very thankful that we could make that public here. And will not go into the story itself. It's visible, I think, downstairs, and Ingrid can tell a bit about that. And the story goes on and on. I can speak for hours about the narratives and the contacts we got, but I think I will leave it with this for now. Só para resumir um pouquinho, para as pessoas que não falam inglês, é uma história muito longa, de muitos capítulos. Essa história de encontrar o arquivo e também começar a pensar, a resgatá-lo, entender o que era, qual era o conteúdo. Esse arquivo que está exposto aí embaixo faz parte de uma construtora que trabalhou junto com o Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, e que se chamava Desenvolvimento de Engenharia, e o diretor foi Lúcio Atalida. E
Múcio Acarrita é uma figura muito importante nessa história de urbanização, porque normalmente são as construtoras que ficam no escuro, eles não ficam assim, expostas na transparência dos projetos de urbanização. Então, esse arquivo que está aí para fazer ele transparente contribui para uma linha da história da urbanização da Barra da Tijuca que talvez não é tão clara. E nós pensamos em traçar o que o arquivo está contando para nós, porque ouvimos muitas narrativas de muitas distintas pessoas, e é difícil, às vezes, ver uma linha coerente de histórias, mas esse arquivo conta a sua própria história e também não conta tudo sempre, assim, deixa algumas coisas claras, mas está aí e eu acho que o que seria importante é que fica um incentivo para muitas pessoas, talvez, que se queiram ocupar de um lado da história, um outro aspecto. E foi primordial também essa ajuda que obtivemos aqui na Torre. Então eu também não quero falar muito mais sobre a exposição. Podemos conversar muito mais agora, depois que viram, e também com as suas perguntas. Vamos ver então. Para quem não estava aqui, o Geograma é diretor da Escola de Arquitetura da UF e um conhecedor dos primórdios da urbanização da Barra. Boa noite. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu sou o Pedro e devo dizer que esse trabalho da Ingrid, do Walter, é um trabalho que tem uma relevância para todos aqueles que se interessam pelas questões urbanas. É um projeto pouco conhecido. Invariavelmente se falava sobre as torres circulares de Oscar Niemeyer, mas havia muito pouca informação sobre esse projeto. Com auxílio luxuoso ao meu lado. Bem, e esse projeto de Oscar Niemeyer, de uma certa maneira, foi uma referência para o Sul-Costa. Ele era muito pouco conhecido. Eu creio que essa exposição tem um papel fundamental para a compreensão desse projeto. Eu creio que o cônsul fez um comentário sobre a chegada de Walter na praia e vendo aquelas torres. Eu era estudante de arquitetura em 1977, fui a Brasília com alguns colegas pela primeira vez, e na minha frente havia dois estudantes alemães, um casal. E esse casal, como nós, no ônibus, vendo aquela paisagem do Cerrado, monótono, eis que chegamos em Brasília, uma Brasília de 1977, e vimos aquela arquitetura modernista na sua plenitude, o que para mim já era uma surpresa, e para eles era como se fosse uma descoberta de algo absolutamente inesperado, um encantamento. Eu creio que essa mesma percepção pode ter ocorrido de alguma maneira, mas eu desejo boa sorte a você. Você não vai ter o mesmo destino dos arqueólogos que estiveram lá na tumba de Tutankhamon, tiveram problemas em função da poeira do sarcófago, longa vida para você para criar seu filho. Bem, mas de qualquer maneira eu acho que eu posso dar uma contribuição um pouco maior no que diz respeito ao projeto da Barra da Tijuca. O meu interesse pela Barra se devia a uma razão. Meu interesse se devia ao fato de por que a Barra da Tijuca foi pensada para ser a antítese de Copacabana. Eu gosto de Copacabana, eu moro em Copacabana. Acho Copacabana um bairro legal. Eu acho que a diversidade de Copacabana me interessa, a pluralidade de Copacabana me interessa. Um lugar onde se vive num lugar, se trabalha num outro lugar, as pessoas se divertem num terceiro lugar,
devo dizer, isto não me interessa. Corresponde a um ideário, a uma época, a um momento, mas certamente não é esta cidade que me atrai. E exatamente por não compreender isto, eu busquei estudar a Barra da Tijuca. Lúcio Costa era um homem de uma integridade única. Era um humanista, era um visionário. E quando ele recebe o desafio proposto pelo governo do Estado da Guanabara de desenvolver um projeto para a construção da nova fronteira de expansão urbana da então cidade-estado da Guanabara, ele comenta no memorial que ele faz um voo de helicóptero, e nesse voo de helicóptero, sobrevoando por cerca de 2 horas a região do plano piloto, quando ele aterriza na lagoa, ele pensa, não vou fazer absolutamente nada. Esse lugar tem que ser mantido intocável, primevo, com essa natureza exuberante, mas há uma certa ingenuidade nesse pensamento. A ocupação urbana é inevitável e, considerando que esse processo de ocupação é inevitável, há que conciliar esse processo de ocupação com a preservação da natureza. É um desafio também. A área da Barra da Tijuca corresponde a 5,5 vezes a Zona Sul do Rio de Janeiro. Era a área para onde o capital imobiliário se dirigia. Lúcio Costa tinha uma clareza de que, ao contrário de Brasília, que era também um grande projeto modernista, o papel do Estado era o de tentar fazer com que as ações do capital imobiliário fossem objeto de controle, de modo que esse processo de ocupação ocorresse preservando os interesses de uma qualidade de vida e, ao mesmo tempo, da preservação ambiental. Eu diria que Lúcio Costa foi escolhido nesse momento pela sua referência internacional como um arquiteto que havia acabado de projetar Brasília, que ao lado de Chandigarh, de Le Corbusier, na Índia, eram as 2 grandes intervenções em escala urbana representando os ideários da Carta de Atenas. Bem, porém, há um detalhe importante, que se Lúcio Costa acreditava em Brasília, por ser a capital do país, ter uma dimensão simbólica relevante, o poder público do Estado ter um controle do território, até pelo fato da terra ser propriedade, em sua maioria, do poder público, na Barra da Tijuca, na Baixada de Jacarepaguá, isso não aconteceria. Por essa razão, ele imaginava uma legislação que mediasse os interesses do capital imobiliário, inevitáveis, com a presença efetiva do poder público, que isto pudesse assegurar uma ocupação dessa área de uma forma distinta daquilo que seria Copacabana. Aí entra a minha dúvida. Porque Copacabana é satanizada no memorial. É o símbolo do mal. É um lugar onde tudo de mal ocorre. Mas eu creio que muitos de nós não têm essa visão. Muitos de nós preferem viver num lugar onde há diversidade, onde há pluralidade, onde há uma mescla, onde há a perspectiva de termos contato com as diferenças. Mas vejam, não estou também satanizando o professor Lúcio Costa. Volto a dizer, um homem de uma integridade única, que terminou sua trajetória tendo projetado a expansão da zona do Rio de Janeiro com uma renda absolutamente equivalente à que ele tinha quando iniciou o projeto. Convenhamos que é algo absolutamente incomum, considerando os dias de hoje, considerando as táticas que eu não pretendo abordar agora. Mas havia uma ideia que é dos homens que viveram o movimento moderno, quando o movimento moderno era uma revolução, e que se imaginava que, ao transformar o suporte físico das práticas sociais, seria possível também transformar as práticas sociais. Tanto ele quanto Oscar Niemeyer, sendo que Oscar Niemeyer tinha um viés
de outra ordem, marxista, era um homem que tinha um comprometimento com transformações de outra ordem, o humanismo do professor Lúcio Costa, mas ambos compartilhavam a ideia de que, se transformarmos o espaço, transformaremos as relações sociais. Sabemos que não é bem assim. O espaço transforma, o espaço é transformado. Bem, o plano piloto é um plano para uma área que é 6 vezes e meia a Zona Sul do Rio de Janeiro. É um plano que promove setorizações. Num lugar, como eu disse, as pessoas trabalham, em outros lugares as pessoas moram, num outro lugar as pessoas se divertem. Algo que é absolutamente próprio do planejamento urbano modernista. Não existe a rua tal como nós a conhecemos. Há uma diferença radical entre a rua e o lugar por onde circulam os veículos. A rua perde essa função relevante de troca, de espaço de troca. Bem, na minha concepção e na concepção de muitos, o plano traduz o ideário de Michael. Um ideário que, sob vários aspectos, na minha opinião, ao mesmo tempo de um caráter libertário, era repleto de equívocos no que diz respeito à concepção de uma cidade onde, e eu insisto nessa questão, a diversidade não é possível. E eu vejo que hoje, passados 30 anos dos meus estudos, ver que Copacabana não é mais o símbolo do mal, está sendo recuperada como o lugar possível da diversidade, isso é importante. Eu diria que há um ponto muito positivo do trabalho de Lúcio Costa, que é aquele que diz respeito à tentativa de preservar os aspectos do meio ambiente. Mas há aquilo que era o plano Lúcio Costa e há aquilo que foi feito no plano Lúcio Costa. Ao ponto de, em um determinado momento, quando Lúcio Costa se dá conta de que o capital imobiliário se apropriou do plano, transformando numa espécie de símbolo que não tem nenhuma relação com as práticas que estão sendo lá realizadas, ele se distancia e diz: não tenho mais nada a ver com isso. Em várias ocasiões, ele foi entrevistado para se posicionar sobre o plano. Ele dizia: não comento sobre algo que não me diz respeito. É uma experiência que, como planejador urbano, como urbanista, a única certeza que nós temos é que aquilo que nós idealizamos não ocorre na realidade. Eu teria mais um ponto a observar, dialogando com o cônsul, sobre uma cidade que seja planejada não por alguém. Os planos pessoais só são possíveis em uma época autoritária. Vejam, eu não estou absolutamente desqualificando o professor Lúcio Costa, um homem que eu tive o privilégio de conhecer, um homem cuja integridade, de caráter humanista não admitem qualquer tipo de questionamento. Mas é inimaginável que na construção do espaço urbano não haja a possibilidade do debate, da discussão, do planejamento coletivo, da participação dos diferentes segmentos que constroem e vivem a cidade. É um absoluto equívoco imaginar de uma cabeça iluminada, qualquer que seja a cabeça, por mais talentosa que seja, estamos falando de dois personagens fundamentais na arquitetura e no urbanismo, não apenas no Brasil, mas no mundo. É inaceitável distopia. E, coincidentemente, um projeto dessa ordem só é possível em um período autoritário. Cabe lembrar que esse projeto ele foi construído durante o período da ditadura militar. Estávamos em 1968, 1969, um período em que não havia qualquer possibilidade de debate, qualquer possibilidade de discussão, qualquer possibilidade de participação de quem quer que seja da sociedade civil na construção do espaço. E neste exato momento, na região metropolitana do Rio de Janeiro, há dois vetores no que diz respeito à expansão urbana.
um vetor, que é aquele direcionado para a Baixada Fluminense, para onde vão os pobres, para onde vão aqueles que não têm acesso a trabalho, não têm acesso à infraestrutura, não têm acesso ao emprego, não têm acesso a nada. E nas periferias da Zona Oeste, da Baixada Fluminense, está sendo construído um território da pobreza, na década de 1970. Lá o Estado não está presente, lá o Estado não está planejando o território, lá o Estado não está implantando infraestrutura. Lá há gente, mas não há planejamento, não há Estado. E nesse momento, na Barra da Tijuca, não há gente, mas há o Estado promovendo a implantação de infraestrutura, levando água, levando planejamento, levando ações para viabilizar a apropriação desse território como uma nova fronteira de expansão urbana do Rio de Janeiro, voltada para os segmentos de renda mais elevada. Era esse o caráter do Estado naquele momento. Decisões que têm um posicionamento claramente contrário aos interesses da maior parte da população. Eu acho que é fundamental, ao se falar da construção desse território, falar desse processo. Até porque, se não temos lembranças, e eu vejo que o trabalho feito por Ingrid e Walter tem esse fundamental papel de resgatar a nossa história, porque, lamentavelmente, no nosso país, nós, como dizia Milor Fernandes, esquecemos a cada 5 anos o que aconteceu nos 5 anos anteriores. Isso nos leva a cometer os mesmos erros. Portanto, resgatar essa história é fundamental. Concluindo, eu vejo que quando o professor Lúcio Costa se dá conta de que o capital imobiliário se apropriou do projeto que ele havia concebido, ele rompe com a prefeitura e nunca mais discute com ele. Eu vejo que de toda essa discussão sobre a Barra, fundamental é pensarmos que tipo de cidade nós queremos. Queremos uma cidade de condomínios fechados, queremos uma cidade onde o território urbano é uma coleção de pequenas fortalezas e que, lamentavelmente, um projeto como o programa Minha Casa Minha Vida reproduz de uma maneira empobrecida os condomínios privados da Barra da Tijuca. É uma destruição da cidade, é um empobrecimento da qualidade de vida. Eu vejo que nós temos que ter uma postura crítica em relação a esse tipo de planejamento, se é que nós pretendemos, e eu quero crer que todos nós desejamos, construir uma cidade democrática, plural, na qual todos nós possamos opinar sobre os rumos da nossa cidadania. Obrigado. Bom, pessoal, a exposição já estava aberta, mas eu convido vocês agora, nós convidamos vocês para uma cervejinha e continuar a conversa lá embaixo.